Pai, é chegada a hora, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Olá, meus amados, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa leitura do Novo Testamento. Hoje falaremos sobre Mateus capítulo 26. Nos capítulos 24 e 25, nós estudamos acerca do final dos tempos, né? Jesus está preparando aquele povo para o final dos tempos. Mas para que fosse possível a sua segunda vinda, era necessário que antes ele desse a sua vida por amor do homem, por amor de todos aqueles que ele sabia que creriam. Então, no capítulo 26, a gente vê a preparação de Jesus para o grande sacrifício. É importante frisarmos, percebermos que entre os judeus era costume naquela época, por conta de um mandamento do Senhor, separar um cordeiro sem nenhuma mancha, um cordeiro sem nenhum defeito, e esse cordeiro seria sacrificado justamente na Páscoa. Jesus estava a poucos dias da Páscoa, e naquele momento o cordeiro que estava sendo preparado era ele próprio, um cordeiro sem manchas, um cordeiro sem qualquer defeito, sem nenhum pecado, seria sacrificado para purificar o pecado de muitos. E é exatamente isso que ele fala na Santa Ceia. A Santa Ceia do Senhor, ela é um momento que envolve todo um simbolismo. A gente sabe da importância da Santa Ceia do Senhor. Ela foi algo que ele diz que nós deveríamos fazer sempre em memória dele. Foi algo que ele disse: olha, se você não participar do meu corpo, se você não participar do meu sangue, você também não terá parte comigo. Então é importante que nós tenhamos esse hábito, né, de compartilharmos do sangue do corpo de Jesus, representado ali na Santa Ceia. Mas antes da Santa Ceia, inclusive, ele teve o corpo dele preparado para o grande sacrifício. Lembra daquela mulher que quebrou um frasco de alabastro e derramou sobre Jesus? Pois é, naquele momento, alguns discípulos que observavam aquele desperdício ficaram muito indignados, porque eles disseram: olha, esse perfume poderia ter sido vendido e poderia ter abençoado muitos pobres. Sabe, queridos, naquele momento, Jesus os repreendeu e disse: olha, o que essa mulher fez, quebrando esse frasco, quebrando esse perfume caríssimo sobre mim, é algo realmente louvável. Por conta disso, ela será lembrada onde esse evangelho for falado, porque ela teve uma atitude de adoradora. Ela preparou o corpo de Jesus para o que viria. Ele seria morto, ele seria sepultado, e nesse sepulcro era comum que as pessoas ungissem o corpo, preparassem o corpo e o colocassem no sepulcro. Então aquela mulher estava simplesmente antecipando esse momento de ungir o corpo de Jesus. E isso foi um momento muito louvável. Ele realmente louvou aquela mulher pela atitude que ela teve, pelo desperdício aparente que ela teve. Muitas vezes nós queremos ter sempre um olhar de ajudar, de resolver as circunstâncias em que nós vivemos. E muitas vezes o que Deus quer de nós é que a gente simplesmente vá para o nosso quarto, que a gente simplesmente feche a porta do nosso quarto e o adore. E dependa dele. Muitas vezes nós queremos resolver os problemas do mundo e esquecemos que a única pessoa que pode resolver os problemas do mundo é Deus. E no momento que aquela mulher estava derramando aquele frasco sobre Jesus, Jesus estava justamente se preparando para resolver o problema do mundo. Lembra do que diz a palavra em João 3,16? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna.
Pois é, queridos, para que fosse possível o perdão para todo aquele que crê, Jesus precisaria morrer. E era isso que ele estava fazendo. Embora os discípulos não conseguissem entender aquele momento, embora os discípulos, inclusive, depois que Jesus tenha anunciado, olha, é necessário que eu faça um sacrifício daqui a alguns dias. E ele antecipou para os discípulos o que ia acontecer. Um dos discípulos, inclusive Pedro, disse para ele, de forma nenhuma eu te abandonarei. Se tiveres que morrer, eu vou morrer junto. Se tiver que ser preso, eu serei preso junto. Né? É claro que a palavra não fala exatamente isso, eu estou aqui fazendo tendo uma liberdade poética, né, para entendermos um pouco a atitude de Pedro. Mas Pedro também naquele momento não cogitava, Pedro naquele momento nem imaginava o tamanho do sacrifício que Jesus teria que fazer, e também ele não conseguia perceber o que ocorreria no mundo espiritual e o que Jesus ia fazer naquele momento na cruz. Ele não cogitava, ele não imaginava o que ia ser. Ele achava que ia ser um momento como ele estava acostumado a ver. Mas não. Jesus estava disposto a fazer um sacrifício que aos olhos dos homens pareceria derrota. Jesus estava disposto a fazer um sacrifício que aos olhos de todas aquelas pessoas que estavam ali seria o fim dele. Mas na verdade não era o fim, era só o começo de algo muito maior que Jesus estava fazendo por nós. É importante percebermos isso. Pedro, naquela impetuosidade toda de dizer que nunca o abandonaria, ele esqueceu de depender do Senhor. Ele esqueceu de perceber que o coração do homem é enganoso. Ele esqueceu de perceber que a única pessoa que pode nos capacitar a fazer a obra de Deus é o Espírito Santo de Deus. Então, naquela impetuosidade, como carne, como homem, ele achava que poderia fazer algo. E Jesus olha para ele e diz, olha Pedro, ainda hoje, antes que cante o galo, você me negará 3 vezes. Talvez no momento que Pedro escutou isso, ele disse, não, de forma alguma, eu não farei isso, eu tenho certeza. E talvez durante todo aquele momento ele tenha refletido, ele tenha entrado em crise com relação a essa declaração de Jesus, mas é fato. Depois que Jesus foi preso, e interessante que até o momento em que Jesus é preso, Pedro ainda está com muita impetuosidade, ele realmente está disposto a guerrear por Jesus, tanto que ele chega ao ponto de usar a espada e ferir um dos soldados. Mas Jesus é preso e no momento em que ele está sendo acusado no Sinédrio, Pedro está presente naquele lugar e quando as pessoas perguntam a Pedro, você por acaso não faz parte da mesma seita desse rapaz que está sendo acusado? Você não é um dos discípulos dele? E Pedro diz, não, eu não sou discípulo dele não. Pedro naquele momento estava com muito medo do que aconteceria com ele. E realmente negou a Jesus. Antes que o galo cantasse, ele negou a Jesus 3 vezes, assim como o Senhor falou. Sabe, queridos, nós precisamos ver essa atitude de Pedro e precisamos também refletir. Existem momentos nas nossas vidas em que nós esquecemos de depender de Deus e que acabamos realmente negando a Jesus, negando o seu sacrifício e muitas vezes entrando em desespero e esquecemos que ele já venceu o mundo. Temos aflições e nos desesperamos e esquecemos que ele já venceu o desespero, a morte, a enfermidade, a tristeza, ele já venceu tudo isso, ele venceu tudo isso por amor de você. Bastando para isso, que você coma do seu corpo, que você beba do seu sangue. E beber do sangue e comer do corpo dele simboliza exatamente ser um só com ele. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você está sendo um só com Deus, está sendo um só com Jesus, porque você recebe no seu corpo o Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente
e não perca a oportunidade, sabe? Entrega a tua vida a Jesus, participa da Santa Ceia do Senhor e vem viver essa vida maravilhosa com Jesus, em Jesus e sendo templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã.